Abra a sua Bíblia, Marcos capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35. Marcos capítulo de número 4. Aleluia. O papai quer falar com você nessa noite, né? Ele quer falar conosco, como ele ama falar com seus filhos, aqueles que o buscam, né? Como ele sempre tem algo especial a ministrar em nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor, até o versículo de número 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode tomar os seus lugares, glorificando ao Senhor? Aleluias. Nós estamos diante de um relato, meus queridos, que estava aqui findando mais um dia de muito trabalho do Senhor juntamente com os seus discípulos. A palavra vem dizendo que, já sendo tarde, o Senhor então convida os seus discípulos para fazer um passeio meio que de descanso. Eles estariam indo pelo mar da Galileia para outra margem, por certo, lá para o lado de Tiberíades, né? E ele convida então os seus discípulos, e eles saem com essa motivação. Mas de repente, a palavra do Senhor diz que de repente sobreveio a eles um grande temporal, uma grande tempestade. Mais ou menos da forma que às vezes essas situações chegam na nossa casa, chegam nas nossas vidas, né? Mais ou menos de forma parecida, sem avisar, sem pedir permissão. E essas situações simplesmente elas chegam. E quase que sempre trazem esse sentimento que houve no coração desses discípulos. Aqui nessa versão, nessa apresentação de Marcos, ele colocou aqui uma timidez, mas Mateus já fala mesmo de um medo, de um temor, que eles foram apanhados por um grande medo, um desespero. E aí o Senhor, depois de ser acordado por eles, olha para eles e fala: gente, para que todo esse alvoroço? Como assim, Senhor? Nós estamos aqui a ponto de naufragar. Como assim? Que alvoroço é esse? Que medo é esse? E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse desafio que nós sempre temos, né, que enfrentar o medo diante dessas tempestades. É certo que durante o dia a dia, nosso dia a dia, a gente precisa tomar alguns cuidados para poder a gente nos preservar de algumas situações que são possíveis de ser preservadas. Vou te dar um exemplo, que tem uma pessoa que nos auxilia, que se você perguntar a ela sobre todas as catástrofes, eu acho que aconteceu no Brasil nos últimos dias, ela dá notícia de todas.
Oh, mas aquele, oh, ali então foi uma coisa muito terrível. Tem até um vídeo aqui, pastor. Pelo amor de Deus, não mostra esse vídeo não. Esconde isso. Pessoas que não vigiam, irmãos. Isso é falta de vigilância. Você já começa o dia. E infelizmente o que mais vende, a notícia que mais vende, são as notícias de tragédia. Notícia de tragédia, notícia de briga. Você quer ver, irmão, uma confusão nacional entre um pastor e outro. Ah, mas vai dar muitas visualizações. É milhões de visualizações. Pastor, agora o outro falou isso, pastor. Agora parece que o outro levou uma pancada, o outro. Irmãos, pelo amor, são coisas que nós podemos evitar. São coisas que nós podemos filtrar. Podemos e precisamos. Nós não suportamos, né, tanta situação desastrosa. Nós não precisamos disso. Nós devemos tomar cuidado, porque a palavra de Deus diz que basta a cada dia o seu mal inevitável, já é suficiente. Essas situações inesperadas já são suficientes para cada um de nós. Mas essas situações, inclusive, nos levam, né, a ser uma geração que talvez mais consome aí o tal dos calmantes, dos ansiolíticos, dos antes não sei o que, de tanta coisa. Eu lembrei, esses dias, estava mais na pastora Meire, numa roda de pastores, e foi um alvoroço muito grande quando descobriram que eu, mais ela, nós não tomávamos nenhum comprimido. Eles falaram assim: como assim? Tipo assim, vocês estão fora do planeta Terra? Sim, desse jeito, nós não tomamos nada. A gente só toma água, toma alguma coisinha a mais, mas com vigilância. Eu vi uma pesquisa que foi publicada na Forbes, diz que a criança comum hoje tem um nível de ansiedade de um paciente psiquiátrico comum nos anos 1950. Vocês terão noção do que nós estamos sendo levados, né? E se não vigiarmos, levando as nossas crianças também a esse mesmo nível de situação muito complexa, e nós precisamos tomar cuidado. É certo que nós estamos sujeitos a essas situações. Crentes também passam por adversidades. Crente também se adoece. Crente também pega Covid. Não era para pegar. Era para a gente ficar livre de tudo isso. Crente recebe também notícias desagradáveis. Nós passamos por essas situações. Nós passamos por situações adversas com os filhos. Lutamos contra alguns embaraços, contra vícios que às vezes tentam alojar dentro da nossa casa, né? E a gente luta com tudo isso aí, se faz parte. É por isso que nos evangelhos, eu estava vendo um levantamento aqui, que o Senhor Jesus, Ele fala por 125 vezes essa palavra que falou para os discípulos: não temam, não tenham medo, animem-se, levantem a cabeça. Imagina, 125 vezes. E eu acredito que não é necessariamente pelo nível da nossa fragilidade que Ele repetiu isso com essa frequência toda, mas eu acredito que seja pela quantidade de adversidades que nós enfrentaríamos. Eu penso dessa forma. Por isso que isso foi a maior advertência que o Senhor Deus passou para Josué, ali por aproximadamente os 6, 7 versículos do primeiro capítulo, a partir do versículo de número 5, advertindo ele: eu vou estar contigo, camarada, assim como eu fui com Moisés, eu serei também com você, mas você se esforça, tenha bom ânimo, levante a cabeça, não pasme, não paralise, não tenha medo, assim eu serei com você também. Foi a instrução. Então nós somos, irmãos, às vezes, por algumas situações, por alguns interesses,
às vezes de nos vender alguma coisa, de passar alguma coisa que intentam nos passar. Juntamente com isso, acaba passando um pouco de que a vida parece ser um conto de fadas, né? Você vai ler um livro, por exemplo, se esse livro não for colocado numa literatura romântica, floreada, olha, mas que sol lindo, e havia um declinar do dia, e você vai entrando, né? Se não tiver tudo isso, a gente não quer. E até bom, só que a gente às vezes traz isso para a nossa vida e acha que isso faz parte da vida real, e não é bem assim, não é bem dessa forma. O Senhor está prevenindo aqui. Eu tive assim uma certa convicção, a Bíblia não fala isso, mas com certeza isso não aconteceu por acaso, e nem o Senhor queria apenas, às vezes, punir os seus discípulos com esse episódio, porque Ele sabia de tudo, Ele estava no controle de tudo, mas eu tenho certeza que Ele queria o seguinte: prepará-los com um nível maior de resistência, observar qual seria a reação deles diante dessas complexidades. É bom observar que eles tiveram um posicionamento correto, que mesmo Jesus chamando eles, fala que foram eles que levaram o Senhor consigo. Eles não abriram mão da companhia do Senhor, e na hora que a coisa arrochou um pouquinho, eles lembraram rapidamente de quem? Da pessoa do Senhor Jesus. Então nós estamos acostumados, irmãos, dessa situação dessa ideia de reforço positivo, né? De não aceitar um feedback positivo, de alguém criticar a gente não gosta disso, pelo amor de Deus. Ou a coisa não deu certo hoje, para a gente melhorar depois. Com isso aqui, o Senhor estava querendo combater com eles também o sentimento da insignificância. O medo traz isso na nossa vida. O medo traz esse sentimento de que nós somos o mais feio, o menos capaz. Ele sugere, né, esse sentimento horrível no coração das pessoas, que combate a proatividade, que combate a disposição de avançar, de seguir. E o Senhor já havia falado para os seus discípulos sobre a importância de cada um deles. Ele chega a dizer, em certo momento, que, olha, sabe os pardais, e que na cidade, em todos os lugares, parece que são os pássarozinhos mais desprezados. Se compram 2 pardais por uma moedinha muito pequena, muito insignificante. Mas mesmo assim, nenhum desses pardais caem dos céus sem que seja a vontade de Deus, sem que seja a permissão de Deus dada para que isso ocorra. E aí o Senhor fala para ele: e quanto mais valeis vós do que esses passarinhos? Vocês valem muito mais do que isso. Quando a gente vê também o Senhor combatendo esse sentimento de insignificância, que na verdade uma coisa que nós nos colocamos em discordância daquilo que o Senhor já determinou ao nosso respeito. Salmos de número 139, o Senhor deixa muito claro que nós fomos criados, formados de forma especial e admirável. Olha o versículo 15, vou fazer menção até o versículo de número 18. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ainda antes da formação, e no livro do Senhor estas coisas foram escritas. No livro do Senhor Deus, irmão, está escrito. Ele estava dizendo o seguinte: está sendo escrito tudo ao nosso respeito. Pensa um diário daquela pessoa muito detalhista. Existe um diário desse, que o Senhor tem escrito todos os detalhes, desde antes da nossa formação. Ele está dizendo isso aqui. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles.
Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Esses pensamentos aqui é acerca de nós mesmos, acerca de você. Os pensamentos que o Senhor tem acerca da sua vida é mais do que os grãos de areia. Agora imagina isso. E Ele sabe tanto detalhe nosso, irmãos. Vamos entrar em assim, muito detalhe aqui da criação, da nossa genética, de tudo. Mas Ele diz que até os cabelos da nossa cabeça, pensa, estão todos contados por Ele. Não adianta ninguém querer tascar um cabelinho seu aí, que Ele sabe. Opa, peraí, aqui ó, está faltando um. Quando você tiveram a curiosidade de fazer isso? Você já teve? Por menos cabelo que nós tenhamos, né, irmão Ricardo? Por menos cabelo, mas nós nunca tivemos. A gente conta dinheiro, você conta alguns pertences, você conta os minutos que você tem no dia, você conta tudo, mas isso não. Mas o Senhor faz questão de contar até os fios de cabelo que tem na sua cabeça. Ele tem tudo organizado para tirar esse sentimento. É por isso que o salmista disse no mesmo salmo, no versículo 14, que eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Olha que convicção, irmãos, que o salmista tinha aqui da preciosidade dele. Isso combate, irmãos, ajuda a combater o sentimento de medo, de insuficiência, de incapacidade, de ser um zero à esquerda. Tem gente que você conversa com ele, irmão, a sensação que você tem é essa: ele se coloca literalmente como um zero à esquerda, um nada antes do nada. E é o que o Senhor está combatendo. O que isso inclusive atrapalha o nosso louvor. Ele diz que eu te louvarei, porque de um modo assombroso. Olha a convicção que ele tinha da forma que ele tinha sido criado. Então o único que tem condição, legalidade para dizer quem nós somos, quão preciosos nós somos, onde nós podemos chegar, é aquele, foi esse que nos criou aqui de forma assombrosa, de forma assustadora. Foi o Senhor Deus, é o único que pode fazer isso. O medo nos leva também a uma situação de histeria. Quantos podem dar glória a Deus pela chuva aí? Que bênção, hein? Coisa maravilhosa, nós esperamos por durante 5 meses, hein? O medo nos leva também a uma situação de histeria, e isso não vem de Deus, isso vem do inimigo para poder nos travar. Eu estava olhando, por exemplo, essa palavra histeria, que ela acaba sendo uma neurose, que se caracteriza predominantemente pela transformação de uma ansiedade para um estado físico. E ela vem de uma origem grega, que quer dizer estere, estera, que quer dizer, que vem da palavra de útero, que ela transmite, ela atribui uma disfunção uterina. Olha só, irmãos, que coisa terrível. Uma disfunção uterina é o quê? Que fala de uma esterilidade. Olha onde o medo vai levando as pessoas. Que coisa terrível. Por isso que os discípulos, depois de lutarem com o mar bravio em outra situação, em outro episódio, a Bíblia fala que eles lutaram quase que a noite inteira, também com a tempestade, todos molhados já, aquela situação terrível. E aí a palavra de Deus diz que da 4ª vigília da noite, vem alguém aproximando do barco. Quem era esse alguém? Jesus. E eles confundiram, a histeria que deu na cabeça deles, confundiram Jesus com um fantasma. O medo foi tão grande, tamanho, que eles foram envolvidos de um pavor tremendo, que confundem Jesus com um fantasma. Mas é interessante que o Senhor, quando Ele se revela, né, e Ele sempre está conosco,
aquele que entregou sua vida a Cristo Jesus, o nosso Senhor, sempre tem a presença dele de forma garantida, preciosa. E é o que estava acontecendo aqui com esses servos do Senhor. Mas essa histeria trouxe neles: Senhor, você não importa que nós morramos? Você não está vendo que nós vamos todos morrer? Eles perderam, né, o senso do cuidado, do amor do Senhor com a vida deles. O medo traz isso, irmãos, na vida de qualquer pessoa. Se ele não vigiar, se ele não combater isso, traz essa situação, traz uma situação de você, de forma precipitada, tomar uma decisão errada. Às vezes o medo, a sua insegurança quanto ao futuro dos filhos, quantas vezes a gente vê isso, faz com que os pais se percam atrás de um trabalho esgotante, terrível, perde o contato com os filhos, por uma situação que está fora do controle dele, histeria, pelo medo da prova que eu vou fazer semana que vem. Eu não vou conseguir esse concurso, está muito difícil. A prova da carteira de habilitação, eu já fiz essa situação dessa prova 6 vezes, vou errar na 7ª vez. E vai mesmo, se você for dessa forma, vai errar mesmo. Isso é histeria. E quando a gente deixa a histeria tomar conta do nosso coração, a gente coloca Jesus nessa condição. Senhor, o Senhor não está vendo que a coisa está desabando, que a minha casa está acabando? Ao invés de perguntar o seguinte: Senhor, o Senhor pode acalmar essa tempestade, Senhor? O Senhor pode intervir nessa minha situação, Senhor? Senhor, o Senhor pode estender a mão e ministrar cura, Senhor, nessa situação que nós estamos vivendo? O Senhor pode acalmar essa tempestade, Senhor? Nós invertemos tudo, e o medo faz isso, ele corrói a nossa confiança. O Senhor trouxe essa palavra para mim e para você, para que nós sejamos vacinados contra esse medo que deixa o coração do homem um pouco tirano. Inclusive, relatos de quem conviveu, por exemplo, com Adolf Hitler, fala que ele era um homem muito medroso. E o medo às vezes leva a pessoa a essa condição de tamanha apreensão, de tamanho desespero, de às vezes virar, se tornar um assassino, achar que é forte, que é valente, e na verdade é medo. Portanto, meus queridos, pelo que nós já vemos, não são as tempestades em si, não é nós passarmos ou não por essas situações, mas o grande diferencial dos filhos do Senhor Deus é em quem nós encontramos em meio a essas tempestades da vida. E sempre a gente encontra com os discípulos aqui, o Senhor dormindo, em paz no coração, de forma serena, de forma tranquila. É essa forma que nós sempre encontramos Jesus. E é bom que sempre Ele está conosco no nosso barco, irmãos. Você precisa ter essa convicção. E se Ele estiver conosco, o barco pode até balançar, mas não vai afundar. Tem situação que muitas pessoas já passaram, muito menores do que as que você já passou, e elas naufragaram, se perderam, se desesperaram, e você passou dando glória a Deus, passando e atravessando do outro lado, dando brado de vitórias. O que pode fazer isso nas nossas vidas? É essa grande diferença, de que nós encontramos alguém. Não é que ele está indiferente porque estava dormindo, mas alguém que estava de forma serena, tranquila. Eu continuo no controle de tudo, de todas as coisas. Ele está dizendo isso para os seus discípulos. E terminando por último, o pecado leva ao caminho da decepção e do medo. O medo, de certa forma, ele é uma consequência também
dos nossos erros. Então nós precisamos fazer essa varredura, essa observação. Jesus, ao encontrar um paralítico, e isso o evangelista Mateus faz menção no capítulo 9, versículos 2 a seguir, que trouxeram ele numa cama, e diante do Senhor, pedindo para que o Senhor ministrasse a cura na vida daquele moço. Olha só o que o Senhor disse para ele: filho, não tenha medo, tenha bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Talvez esse moço, o que ele mais queria ouvir, irmãos, nesse momento, era: filho, tenha bom ânimo, filho, as suas pernas estão curadas. Filho, pode levantar e sair correndo. Às vezes não é isso que nós queremos ouvir? É isso que às vezes nós queremos ouvir do Senhor. Nós estamos passando por alguma situação e o Senhor permitindo alguma situação por mais um pouco de dias, e nós queremos ouvir isso aqui. Ele fala assim: não, perdoados estão os teus pecados. Porque o Senhor, e aí os fariseus já começam a questioná-lo, né? Vem cá, ele está blasfemando. Quem é esse que pode perdoar pecados? Observe bem. Aí depois ele apenas realiza o milagre, uma forma também de provar que ele era sim capaz de perdoar pecados. A ênfase maior aqui estava no perdão dos pecados. Sempre, deixa eu te falar um negócio aqui, talvez você não entendeu o que estava acontecendo aqui com esse moço. Sempre o Senhor observa aquilo que é de maior importância na minha e na sua vida, para poder resolver. Nós queremos o pirulitozinho ali, mas criança, ele olha e fala assim: peraí, a prioridade agora não é aquela. A prioridade agora talvez não é eu aprovar ele nesse vestibular. A prioridade agora talvez não é ele dar seguimento a esse relacionamento. Aí você está orando: Senhor, confirma, Senhor, confirma. É essa menina mesmo, Senhor. E o Senhor está caladinho olhando para você, mas sorrindo, não para te menosprezar, mas sorrindo o seguinte: coitadinho, não está entendendo nada. Eu estou trabalhando, eu estou organizando, eu estou caminhando na linha de prioridades. E na linha de prioridades aqui, o que estava acontecendo? O Senhor estava dizendo o seguinte: antes de curar essa deformidade física, eu preciso curar a deformidade da alma desse moço. Perdoados estão os teus pecados. Você está compreendendo? Antes de qualquer coisa, ele queria restaurar a relação, a intimidade com esse moço. Por isso que ele disse: primeiro, não tenha medo. Tipo assim, olha para mim. Você vai encontrar aqui refúgio, vai encontrar paz. Não tenha medo. Perdoados estão já os teus pecados. Você agora já pode desfrutar de uma harmonia gostosa, de uma comunhão perfeita. Lembra o que aconteceu lá com Adão? Capítulo 3 de Gênesis fala desse episódio quando Eva e Adão pecaram. E aí o Senhor, na viração do dia, como era de costume, ele vira, ele chega: cadê os menininhos dele? Estava tudo escondido, tinha feito arte, os menininhos dele tinham aprontado. E aí ele pergunta: cadê você, Adão? Onde é que você está? Ele não pergunta o que você fez, mas ele pergunta primeiro: onde você está? Aí Adão falou: oh, Senhor, por que tal? Nós estávamos nus, e aí nós tivemos medo. O pecado gera esse medo. Bom, não estou falando de medo, aquele medo de você não entrar na frente do leão. Isso não é medo, isso aí é precaução, tá? Não é disso aí que nós estamos falando aqui na palavra. De você: eu tenho medo de enfiar o dedo na tomada. Não, isso é cuidado. Isso é prudência, vigilância. Não é esse medo que o Senhor está falando aqui. Que ele disse para Adão: Adão, quem falou para você que você estava nu?
consequência do pecado. E ele adverte então, porque ele não estava preocupado tanto com o que ele tinha feito, mas onde é que ele estava para poder restaurar. Isaías 53:6 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O pecado faz com que isso aconteça, a gente distraia, você ande confuso, perdido, temeroso, com muito medo. Mas o Senhor nos acudiu. Somente, irmãos, observe bem, eu vi isso na vida de Paulo, do apóstolo Paulo, que ele nos mostra que nada fomenta a coragem como um entendimento claro da graça de Deus. Por isso que nós precisamos ir limpando deixando o sangue de Cristo limpar toda a mancha do nosso pecado. E você vai se tornando uma pessoa resiliente, corajosa. Irmãos, todo lado que você olha na vida desse servo do Senhor, desse apóstolo do Senhor, você vê determinação, coragem. Você vê ele entendendo o cuidado de Deus em todos os momentos. Ele escrevendo para o seu filho Timóteo, que inclusive eram as suas últimas palavras. Ele estava chegando de uma forma muito consciente de que estava chegando a hora da sua partida. E ele não se desesperou, ele só falou: realmente teve vários aqui que me abandonaram, ninguém entrou aqui na minha defesa, mas tem o seguinte: o Senhor Jesus, ele me assistiu em todos esses momentos, em todas essas situações. Por isso que ele chega a dizer, depois na segunda carta a Timóteo também, no capítulo 1, versículo 7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Foi isso que o Senhor nos deu. E através dessa convicção então agora de apropriação da graça, nós nos despimos desse espírito de medo, de covardia, aquela pessoa que não dá conta, não consegue sair ali na esquina, aquela pessoa que ela tem que andar com não sei quantos segurança à sua volta. Se ela não tiver com bilhões da conta, ela acha que não vai conseguir dormir, e aí tem aquele dinheiro montante todo e continua sem dormir do mesmo jeito, porque ela não entendeu ainda que é a graça de Deus, é o amor, é o cuidado do Senhor, é a presença do Senhor, como estava aqui nesse barco, que fazia toda a diferença na vida dos discípulos do Senhor Jesus. Se você puder, fique de pé comigo. Então ele diz que, mas nos deu o espírito de poder, de amor, de equilíbrio. É por isso que o apóstolo João diz que o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo, toda ansiedade. O verdadeiro amor do Senhor que vem no nosso coração, ele nos livra de toda essa preocupação, de todo sentimento de angústia, de todas as ameaças. Interessante que o evangelista faz menção ao seguinte, que ele estava, versículo 38 do capítulo que fizemos menção da mensagem, que ele estava da popa dormindo sobre uma almofada. Onde é que ele estava? Lá na traseira do barco. Lá na traseira, a popa fica da parte de trás do barco. Olha só, onde é que Jesus estava? O local mais barulhento, mais movimentado, o local que mais chega água, quando a água começa a entrar no barco, como é o caso aqui, que já se enchia, o barco já começava a se encher. Então, por certo, Jesus estava todo molhado, irmãos. Mas eu entendi algo muito interessante disso aqui também. Sabe que lá na popa do barco é onde fica também o comando de controle do barco. Ele estava dizendo o seguinte: eu estou aqui onde fica todo o sistema de segurança e de direção dessa embarcação. Olha onde Jesus estava, irmãos. Os discípulos estavam lá se arrancando os seus cabelos,
descabelando todo, desesperados, estava quase jogando um ao outro dentro d'água, que é loucura. Jesus estava lá onde fica o comando da embarcação, onde fica o leme, onde dá direção para a sua vida. E é isso que Ele está dizendo para nós nessa noite. Se você entrou no barco que Ele está, fica tranquilo, fique em paz no seu coração, o barco não vai afundar. A palavra diz que o barco estava sendo afugentado, afugentado gravemente pelas ondas. Quantas coisas tem tentado afugentar a nossa vida, o nosso coração? É alguém da nossa casa que está internado, aí o circunciso, com todo respeito é do médico, ele chega a querer afugentar com um diagnóstico totalmente complicado para a nossa vida. Você está na situação financeira não muito favorável, chega, alguém, um advogado, seu imóvel vai ser hipotecado, querem afugentar a sua vida. Mas o Senhor Jesus está dizendo aqui ainda: eu continuo no barco, eu continuo com o controle dessa embarcação, o controle da sua vida, independentemente daquilo que tentar abalar a nossa fé.